Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você já sabe que em todas as semanas, sempre às quartas-feiras à noite, nós temos a oportunidade de trazer aqui na nossa TVzan Canal 13 temas relacionados à medicina veterinária, zootecnia, graças a essa parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, a medicina veterinária da Unimar e a idealização desse projeto com o professor doutor Fábio Manhoso. E graças a ele também nós temos a oportunidade de conhecer dia a dia temas muitas vezes curiosos, né? Então todas as semanas é sempre uma surpresa e hoje não vai ser diferente. Mas antes de anunciar o nosso convidado e anunciar o tema que será abordado, eu gostaria só de falar um pouquinho sobre o resultado das eleições que aconteceram no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. A eleição aconteceu no último final de semana, no dia 13. Tem os números aí para você acompanhar com a gente. E essa nova diretoria do triênio 2015-2018 foi realizada então no dia 13 de março. E o resultado, com o total de eleitores votantes, 19.186. Total de cédulas apuradas, 19.186. Total de votos válidos, 17.377. Total de votos nulos, 1.145. Total de votos em branco, 664. Tá aí, então, são os números, né, já oficiais divulgados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, agora com a nova diretoria, na presidência o Dr. Mário Pulga e o professor Dr. Fábio Manhoso, agora como conselheiro efetivo dessa nova diretoria. Portanto, a partir, né, de agosto, da posse dessa nova diretoria, nós teremos, como sempre tivemos aqui, a participação constante, né, nessa parceria com o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Desejamos muita sorte para a nova diretoria e sempre parabenizando, né, o trabalho da atual diretoria, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida, por muitos e muitos, né, trabalhos e muita vitória conquistada ao longo desses anos. Então, muita sorte para todos que trabalham em nome da medicina veterinária. Eu converso agora com o professor doutor Rodrigo Prevedelo Franco, que está conosco aqui mais uma vez, só que é a primeira vez nessa nossa casa nova. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo, ele que é docente da Universidade de Marília, como sempre trazendo para a gente assuntos relacionados ao dia a dia dos animais e de suma importância para a saúde, prevenção e cuidados específicos, né? No caso, hoje nós vamos falar sobre cuidados anestésicos, né, doutor Rodrigo? Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, Lenisa. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar sempre falando sobre assuntos que engrandecem ainda mais a medicina veterinária. Muito bem. Cuidados anestésicos é um tema que chama atenção, muitas vezes porque a pessoa não presta atenção nesse quesito, né? Quando uma cirurgia é necessária, né? Na verdade, a pessoa está ansiosa, preocupada com o seu animal, principalmente o animal de estimação, e aí ela quase não para pensar na anestesia, né? Que é realmente algo muito importante e que requer cuidados específicos, né, doutor Rodrigo? Lenise, eu acho que quando nós falamos de anestesia, nos últimos 15 anos, aí, 10, 15 anos ou até mais, próximo de 20 anos. Isso vem desenvolvendo muito. Mas ainda existe o mito, né, do paciente que vai fazer um procedimento cirúrgico e ser submetido a um procedimento anestésico, de não conseguir fazer ou não ter condições de fazer esse procedimento. Hoje isso evoluiu muito. As técnicas dos procedimentos de anestesia hoje em pequenos animais e até em grandes animais estão muito bem desenvolvidos, muito bem seguros. Claro que existe, né, aquela questão dos cuidados pré-anestésicos, dos riscos de anestesia, isso não tem como isentar. Eu acho que é um medo característico mesmo, né, de nós todos, quando vamos nos submeter a um procedimento cirúrgico, nós já temos naturalmente um receio com a anestesia, né, seja ela local ou aquela anestesia geral. Quando se fala em anestesia geral, então o medo é realmente algo que chega a deixar a gente em pânico. E eu acho que é natural a gente transferir isso para o animal, né, é natural, a gente percebe também esse medo. Esse é o maior medo do proprietário. E quando nós recebemos esses animais para fazer um procedimento
cirúrgico, a primeira coisa a ser feita é conhecer o paciente que está entrando em procedimento. E eu acho que essa é a primeira parte antes do procedimento. Segundo, fazer todos os exames necessários, claro que com moderação, mas os necessários para que aquele paciente que seja submetido a um procedimento cirúrgico e anestésico tenha condições, né? E terceiro, o veterinário, médico veterinário anestesista. Ele que é o responsável, ele que é o que vai saber fazer essa avaliação, ele que vai montar esse protocolo e principalmente passar para o proprietário toda a segurança do procedimento anestésico, dos riscos, né, que o animal pode estar sendo submetido, mas assim, principalmente dar o conforto, dar a segurança e mostrar para o proprietário que isso é um procedimento literalmente hoje de rotina, mas que existe a necessidade de uma avaliação prévia. Eu acho que é importante nós partirmos desse ponto, né, de que existe um profissional especializado, né, e que deveria ser assim, pelo menos, né, que dentro do centro cirúrgico, então vamos entender quem é que tem que estar, basicamente, não pode faltar no centro cirúrgico, primordialmente o anestesista, o médico veterinário anestesista. Existe um profissional hoje especializado, né, para exercer essa função. Então, o que já traz muita segurança e às vezes as pessoas não têm ideia, né, desse nível de profissionalismo do médico veterinário. Hoje, o procedimento anestésico, existem cursos de pós-graduação, cursos de especializações. No Hospital Veterinário do Animar, a gente, né, passa isso para os nossos alunos, da nossa responsabilidade. Sim. E principalmente, a pessoa tem condições, ele pode se graduar em cima dessa área e principalmente mostrar essa nossa responsabilidade. Dentro de um centro cirúrgico, você tem que ter no mínimo 2 a 3 pessoas. E uma pessoa tem que ser responsável pelo procedimento anestésico e pelo procedimento cirúrgico. Sim. No mínimo isso. No mínimo. Né? E o paciente que está sendo submetido ao procedimento anestésico e cirúrgico, o veterinário, o anestesista, tem que conhecer, saber o que ele tem, ou o que pode ocorrer. Nós falamos para os alunos que nós temos que prever o que pode acontecer. Sim. E evitar com que isso ocorra. Uhum. Então, o médico veterinário que faz a parte de anestesiologia, ele não é só um anestesista, ele é um bom clínico, sim, ele é um bom farmacologista, ele tem que entender de fisiologia, uhum, tem que entender de anestésio e muitas vezes de áreas muito específicas disso. Uhum. E na verdade monitorar, né, minuto a minuto, segundo a segundo, cada reação desse paciente. Por isso o conhecimento prévio, e aí nós vamos entender, né, os tipos de anestesia que existem e em cada caso específico, porque dependendo da idade, do porte, da raça, ou N situações, né, que aí vocês vão identificar qual é a necessidade e então qual, claro, dentro do que seja a realidade também do ambiente, mas que tipo de anestesia será aplicada nesse paciente. Hoje na medicina veterinária o que se preconiza é anestesia inalatória. Independente se você vai fazer um procedimento simples ou um procedimento mais complicado. Simples seria uma castração? Eu acho que não seria nem castração, uma limpeza de tártaro, um procedimento, uma retirada de um nódulo. Os cuidados, eles devem ser tomados iguais. Os mesmos cuidados para um pequeno procedimento curto, tem que ser os mesmos cuidados para um procedimento longo, grave. Por que isso? Porque o risco anestésico, ele existe para os dois. Então, a importância de você saber qual é o protocolo e saber avaliar isso é o mesmo, independente para um paciente que vai sofrer uma anestesia curta, rápida, ou para um paciente que vai ser submetido a um procedimento mais demorado. Eu falei castração só para deixar claro aqui que eu sei que a castração no macho geralmente é mais rápido, né? E na fêmea, obviamente, é procedimento mais demorado, então eu quis dizer especificamente no macho. Mas aí essa questão da limpeza do tártaro nos dentes também tem muitas pessoas que não imaginam que há necessidade de anestesia, né, para esse procedimento. Isso. Normalmente são pacientes que vão ser submetidos a esse procedimento de limpeza, normalmente são pacientes de média idade a ser idosos. E aí entra numa fase de pacientes que já são considerados idosos. E aí muitas vezes as doenças de idoso, eles são doenças assintomáticas, sim, que vão ser descobertas no momento dessa avaliação pré-anestésica. Ou muitas vezes vão ser induzidas ao diagnóstico nesse momento de avaliação. Então, mesmo que seja um procedimento desse, já é rotina você fazer anestesia de pacientes com 14, 15, 16 anos, desde que ele esteja bem. Então, uma simples limpeza, ele tem que ser feito toda a avaliação, mas é uma coisa rápida.
é uma coisa rápida, mas o cuidado tem que ser imediato, claro, a cada minuto, porque ele está sendo submetido a um procedimento anestésico. Então os mesmos cuidados têm que ser iguais para todos. E até uma oportunidade, né, para esse check-up, uma oportunidade para um reconhecimento, uma análise, né, e principalmente quando é um animal de média idade, né, já para um animal idoso, coisas que a gente vai deixando de lado, né, quando é mais novinho a gente tem o hábito de levar com frequência, e depois os animais mais idosos a gente acaba deixando, né, o cuidado um pouco mais espaçado, assim. Então é uma boa oportunidade, né, para fazer um check-up. A medicina veterinária hoje, ela cada vez mais está se profissionalizando de uma forma extremamente avançada. E eu acho que o médico veterinário ele não precisa ter receio de fazer essa solicitação. Eu acho que ele tem que ser feito, ele está se precavendo, ele está avaliando um paciente e principalmente hoje o cão que vai ser submetido, o proprietário muitas vezes quer isso, claro, quer dar essa importância e ele valoriza essa importância. Então hoje nossos alunos, principalmente, eles já são educados e durante a graduação a mostrar esse serviço. Dentro do hospital veterinário da Unimar, nenhum paciente entra sem no mínimo uma avaliação pré-anestésica. Não é autorizado. E assim, isso vai se espalhando. E isso a gente observa que cada ano que passa, isso está se tornando rotina. Em clínicas particulares, hospitais particulares e principalmente no hospital universitário. Acho que essa é a palavra, rotina. Né? Tem que ser uma rotina para o profissional e para o proprietário. Desde o momento em que ele adquire esse animal, né, seja por uma adoção ou comprou o animal, ele já tem que ter claro isso, né, na sua mente, de que ele vai ter uma rotina de cuidados, né, daquele momento em diante e que tem que ser assim. Não existem brechas, né, nesse cuidado, porque é preventivo, como o Dr. Rodrigo está falando. E a prevenção é sempre o melhor caminho. E eu acho que, independente da idade do paciente, a segurança em primeiro lugar. Segurança para o animal, principalmente, segurança para o proprietário, porque você passando segurança e você explicando por que você está fazendo essa avaliação pré-anestésica e mostrando os resultados, entendendo isso para ele, com certeza ele vai ter maior confiança em você, você vai se tornar muito mais confiante no seu procedimento e quem sai ganhando com isso são duas pessoas, o proprietário, o veterinário e principalmente o paciente que está sendo submetido. Sem dúvida. Doutor, nós estamos falando aqui, né, do momento pré-anestésico, né, do cuidado pré-anestésico, mas e pós-cirúrgico? Né? É um momento em que o animal está se recuperando. Para a gente entender um pouquinho, né, é um momento delicado também e que o monitoramento continua a partir, né, desse ponto do final do procedimento cirúrgico, que é fundamental esse monitoramento. O procedimento, após o término do procedimento cirúrgico, o anestesista ele continua sob monitoramento. Apesar do paciente não estar mais, na maioria das vezes, em caso de procedimentos inalatórios, não estar sob anestesia, porém ele está se recuperando. E essa recuperação de todos os parâmetros, até tornar fisiológico, dependendo do protocolo anestésico, pode durar 1 hora, 2 horas, 3 horas e principalmente, dependendo do procedimento cirúrgico que foi feito. Então, esse monitoramento ele é constante até o animal estar apto para ser liberado para casa ou para uma unidade semi-intensiva de um monitoramento um pouco mais brando. Mas o médico veterinário, a anestesista que faz o serviço, ele tem que estar ciente do que ele vai acontecer. Exemplo, um paciente que vai ser submetido a um procedimento de alta complexidade com um nível de dor muito elevado. Esse paciente vai ficar com dor nas primeiras 24 horas com um grau alto. Então ele tem que saber quais são os analgésicos que ele vai utilizar e principalmente quais são os efeitos desses analgésicos de forma sistêmica, para que exista um balanço entre eles e o animal se mantenha de uma forma tranquila no pós-cirúrgico e pós-anestésico. Porque os riscos continuam também, né? São diferentes em uma situação ou em outra, mas existem riscos também, mesmo após, né, o pós-cirúrgico, nesse momento com o monitoramento que é fundamental, porque existem riscos, né? Tudo pode acontecer nas primeiras horas ali. Nas primeiras horas, ou nas primeiras 24 horas, esse animal ele está em observação. Ele pode estar em condições fisiológicas de ir para casa ou de ir para uma unidade semi-intensiva, mas ele está em observação. Por quê? Porque ele tem que voltar à atividade normal, ao metabolismo normal, aos parâmetros normais. Se ele não voltar, alguma coisa está acontecendo. E aí vem a questão, saber avaliar isso. Né? Então, muitas vezes, quando você faz uma avaliação pré, muitas vezes você já está prevendo o pós. E esse prever o pós, o médico veterinário anestesista, ele está sabendo o que vai ocorrer. Ele não vai estar perdido. Claro, situações, Sim. mas
na rotina da anestesia, ele já tem condições de fazer todo o monitoramento e pelo menos orientar o médico veterinário, ou orientar as pessoas que estão te ajudando nesse serviço. A questão da temperatura, né? Sempre um fator interessante que chama sempre muita atenção, né? A temperatura muito baixa, né? Eu já pude presenciar, às vezes, na volta da anestesia do animal. Procedimento simples, a castração, por exemplo, né? Procedimento simples, mas a preocupação com a temperatura. Eu me lembro de um momento, até eu estava com o Guilherme, se não me engano, não, o Rafael. E ele estava lá me ajudando e com o gatinho e a temperatura não voltava. Né? Então tinha um colchãozinho, aquecendo água e aquele cuidado todo, né, para manter a temperatura, para não deixar cair a temperatura. Então você vê, é um cuidado pós-cirúrgico, né, pós-anestésico, e a gente tem a oportunidade de acompanhar o cuidado mesmo, né, do médico veterinário, a equipe toda lá no hospital veterinário. Isso me chamou bastante atenção, preocupação e monitorando o tempo todo, a temperatura principalmente. O procedimento anestésico, o metabolismo sempre está abaixo. E isso, o primeiro parâmetro que cai de uma forma agressiva e que deve ser monitorado é a temperatura. Então o animal só pode ser liberado quando a temperatura estiver próximo do normal ou dentro da normalidade. Realmente são características, casos e casos, né? E tudo pode acontecer, a gente tem que estar preparado. Com certeza. O proprietário mais ainda. Com certeza, e bem orientado. E bem orientado, para se sentir seguro. Doutor, eu vou fazer uma pequena interrupção aqui, só para chamar uma matéria importante, os nossos telespectadores vão poder acompanhar. Hoje não teremos a palavra do aluno, mas teremos exemplo de alunos que participaram do Trote Solidário da Universidade de Marília, doando ração para a ONG Adote Animais de Marília. Então, essa ração foi entregue hoje para a Fernanda, da ONG, e também entregaram essa ração durante a aula inaugural, na palestra realizada na semana passada. Palestra sobre empreendedorismo. Então, nós vamos acompanhar como foi essa entrega direto lá da Universidade de Marília. Vamos lá. A Unimar, através do curso de Medicina Veterinária, fez na tarde de hoje uma doação de quase 100 quilos de ração para a ONG Adote de Marília. A iniciativa faz parte do Trote Solidário e também da aula inaugural promovida pela universidade. Essa união da Unimar, da Medicina Veterinária, com as ONGs de Marília sempre foi muito importante. Não é a primeira vez, espero que não seja a última vez, que nós temos o prazer de receber novos profissionais da área que espero que sejam bem-sucedidos e que já começam com um ato solidário desse para ajudar os animais do abrigo. Essa ajuda, às vezes as pessoas falam assim, mas é tão pouco, mas é sempre tão importante, né? E a gente agradece em nome de todos os animais que serão beneficiados com essa doação. E a gente deseja sucesso para todos que já começaram com o pé direito com essa doação. Segundo o aluno Rodrigo Sávio, que está no 3º ano do curso, a arrecadação mobilizou uma grande quantidade de alunos. A arrecadação ela foi do curso inaugural que a gente tem aqui todo ano. E foi muito importante, que todo ano a gente fazia 1 quilo de alimento não perecível. Mas como nossa faculdade veterinária cuida dos animais, então isso foi pensado nos animais esse ano. E vai ser assim a partir de agora. É muito importante ajudar as ONGs, fazer doações, fazer o que vocês puderem, porque faz falta, né? É pouco reconhecido o trabalho deles. Fernanda ainda fala sobre a ONG Adote e sobre as próximas atividades da entidade em parceria com a Unimar. Atualmente a gente aumentou agora o número de animais, a gente já passou de 60 animais no abrigo. A gente está com cachorro, gato, cavalo, né? Sendo cuidado, sendo tratado. Agora a gente vai participar também de um evento aqui da Unimar que vai ser prestado para a sociedade. A gente vai anunciar mais para frente, ainda não tenho todos os dados. Então, a gente está procurando agora mais parcerias. Com a Unimar, a gente já tem essa parceria que está dando certo, né, da SECAM, a gente participa da SECAM, da caminhada também, com a Lenisa também, que sempre está presente na caminhada. E a gente está buscando mais parcerias para ajuda. A gente sempre precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda com ração, a gente precisa de ajuda com remédios, com verba para pagar veterinário, que a gente não consegue. E quem quiser conhecer o abrigo está convidado, que a gente está sempre de portas abertas para receber. Da parceria com a Unimar e a Sejusc, que vai acontecer no mês de abril, a gente vai ter 5 alunos da veterinária participando com a gente lá. A gente vai falar sobre posse responsável, castração, vacina, cuidados básicos com os animais que muita gente desconhece. E sobre as feiras, a gente está fazendo feira de doação de animais, tem até coelho agora para doar.
Na frente da Academia Poliesporte, todos os sábados, todos, mesmo que esteja chovendo, a gente está lá, com chuva, porque a gente tem um lugar para ficar abrigado. Das 9h30 às 5 da tarde, quem quiser levar animal lá para ser doado também, pode levar com documento, com foto, a gente tenta doar o animal para não ter que soltar nas ruas. João Paulo Santos para o Saúde Animal. Aí um ótimo exemplo e uma oportunidade para ajudar, e os alunos, no caso, né, também tendo essa oportunidade de uma atuação cidadã, que isso também é aprendizado dentro do mundo acadêmico, né, professor? Isso faz parte até do cronograma do curso de Medicina Veterinária. Essa parte de doação, essa parte de colaboração, e principalmente os animais que não têm um lar, né? E as pessoas que fazem esse controle, que fazem essa organização, elas devem ser ajudadas. Claro que não só da forma privada, né, ou pessoal, mas sempre que pode ajudar, essa ajuda é sempre bem-vinda. E o mais importante, frisar que nós torcemos para que um dia não tenhamos a necessidade de fazer o apelo do pedido, né, de doação de alimentos, de ajuda, porque quem sabe um dia os seres humanos terão consciência, né, de não abandonarem mais, né, maus tratos aos animais, aos pequenos animais ou grandes animais também, né, como a gente tem visto. Então, que isso seja passageiro, que é nisso que a gente pensa, é para isso que a gente torce, né, doutor? Isso é educação. É educação. Basicamente, isso é educação. Se a educação começar de uma forma qualificada, abordando esse tema principalmente, os pais passam para os filhos passam para os seus filhos, e vai educando a posse responsável. Sim. Não adianta você ter um animal, você ter um animal em condições financeiras de ter um animal, de repente, mas não saber cuidar dele. Ou pelo contrário, você de repente não ter condições, e o animal depende de gastos, de custos, e muitas vezes as pessoas não têm essa noção. E a hora que a situação ocorre, e é muito comum isso, as pessoas abandonam. E o animal não é descartável. Não existe essa questão de desprezar um animal. É tudo uma questão de sensibilidade. Às vezes, como o professor disse, tem condições financeiras e não tem a sensibilidade para cuidar. Às vezes você pensa que tem sensibilidade e fala, mas eu só não tenho dinheiro. E aí você abandona o animal, então você não tem sensibilidade, né? Porque querer um animal enquanto ele está saudável é fácil. Ou então está em condições, né, de jovialidade, brincando, pulando, ele fica velhinho, também é abandonado. E isso não é ter sensibilidade. Sensibilidade é trazer o animal quando você realmente pode cuidar. Então é nisso que a gente tem que pensar. Se toda pessoa que fosse adotar um animal, que fosse comprar um animal, procurasse um médico veterinário e pedisse orientação, eu acredito que esse índice de abandono já reduziria. Antes de adotar, né? Antes de adotar e antes de comprar um animal. Porque até para fazer uma análise, né, das condições de estrutura da casa, da vida da pessoa, se ela tem tempo, se ela vai ficar, porque não é só comida e água, não. Isso. É o tempo, é a atenção. Então são vários requisitos que você precisa ter para poder receber o seu animalzinho aí. E principalmente quando o assunto são os cuidados médicos, né? E quando nós estamos falando aqui de anestesia, que é um dos tópicos, porque existem muitos cuidados, e falamos da anestesia já desde o início. E só para tirar uma dúvida, voltamos ainda, né, à anestesia, e quais são os tipos mesmo, doutor? Você tem vários tipos de anestesias. Tem procedimentos inalatórios, procedimentos de anestesia local, que são técnicas adjuvantes ao procedimento anestésico geral, e tem as anestesias injetáveis ou anestesias dissociativas. Porém, hoje, o que se preconiza, até em virtude da segurança, monitoramento, retorno anestésico, se preconiza hoje a anestesia inalatória, mas existem vários tipos de anestesia. Anestesia fixa, anestesia endovenosa, onde você faz manutenção anestésica através de infusões contínuas de fármacos anestésicos, também deve ser feito, também pode ser feito. Eu falo que hoje a anestesia não existe uma anestesia, existe uma somatória de técnicas anestésicas para que se monte o protocolo e que faça o procedimento. É importante a gente frisar isso, porque de repente, né, tem um profissional que atenda o seu animalzinho e há necessidade de um caso como esse de anestesia, e ele vai dizer para você, olha, é tal tipo de anestesia. Aí você fala, mas eu ouvi lá no Saúde Animal que é anestesia inalatória. Então, a gente deixa bem claro aqui que existem diversos tipos e várias técnicas, um conjunto, como o professor doutor está explicando aqui, né? E aí cada profissional vai analisar o que é o melhor para o animal naquela situação. Isso.
E deve ser feito, deve ser perguntado para o profissional que vai realizar Sim. o procedimento, principalmente qual é a anestesia que ele vai utilizar, ou qual o protocolo, ou qual a técnica. Isso é uma forma extremamente obrigatória para o profissional passar para o proprietário, até mostrando o porquê de todo o procedimento que precisa ser feito antes. Não tem problema nenhum o profissional esclarecer. Eu acho que cria um elo de confiança, não é? E toda explicação é muito bem-vinda. Mesmo que o proprietário entenda ou não entenda, dependendo do grau de instrução dele, ele vai entender, ele vai saber o que está sendo feito e ele que está pagando isso. Então ele tem o direito de saber. E o professor falou uma coisa muito interessante, que às vezes ele não entende, né? E a gente não pode julgar a pessoa, né? Às vezes fala, eu não vou te explicar porque você não vai entender nada. Mas não é isso, ele quer atenção. Isso. Às vezes ele está tão preocupado, tão ansioso, e só o fato de você parar um minutinho, né, o profissional para um minutinho e dá ali uma explicação, ele se sente mais seguro. Então não pode julgar e falar, olha, não vou te explicar porque você não vai entender, é muito confuso. Não é por aí, né? E aí nós voltamos novamente no primeiro assunto, que é a avaliação pré-anestésica. Nesse momento, é o período disponível para que você passe tudo que vai ser feito, ou tudo que pode ser feito. Então, essa meia hora, esses 40 minutos antes do procedimento, ou uma semana antes, ou algumas horas, no momento de avaliação, o proprietário tem que estar orientado e, principalmente, é aquele momento para ele tirar todas as dúvidas, para que ele se sinta mais seguro e, principalmente, passe a segurança para a pessoa que vai realizar esse procedimento. E existem exceções, por exemplo, em casos de acidentes muito graves, né, que você chega com o seu animal e ali é necessário o procedimento naquele minuto, ele já vai direto para a sala, né, para a sala de cirurgia. Obviamente que nesse momento o profissional precisa atender o seu animal, ele não pode conversar, mas aí você tem que ter paciência que daqui a pouquinho ele se ajeita e volta, né? Claro que existem essas situações também. Isso, em situações de emergência, a prioridade é o paciente. Após a estabilização desse paciente, a segunda pessoa é o proprietário, ele tem que entender o que está acontecendo e principalmente passar o que precisa ser feito. Isso. Tá? E nesse momento o proprietário tem que ser orientado e tem que estar muito bem ciente do que está acontecendo com o animal dele. No momento de emergência, no procedimento anestésico de emergência ou de urgência, ele vai ser realizado, porém, ele tem que também ser orientado. Realmente é um trabalho em parceria, incluindo o proprietário. Eu sempre falo isso aqui. E na semana passada nós tivemos a presença do Dr. Chico Pulpo, e ele veio para a palestra, né, de empreendedorismo, e ele falou justamente sobre isso, né, sobre a relação entre proprietário e animal, e que o médico veterinário tem que ficar muito atento, porque já extrapolou, né, todas as ideias, né, que a gente tinha até então, de como funcionava. É praticamente um filho, é praticamente, né, um integrante da família, então tem que ter muito cuidado. E claro que existe esse cuidado, mas o proprietário também tem que manter a calma e confiar no profissional. E isso com o tempo vai acontecendo. Com certeza. A confiança no seu profissional, ele deve existir desde o momento que você leve até ele. Então levou, confiou, o que ele falar para você, você vai ter a segurança e vai deixar o seu paciente em boas mãos. E isso vai do profissional sempre aprimorar essa parte teórica e prática, principalmente. Só para finalizar, quem não conhece o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, né, se você tiver a oportunidade, tiver com o seu animalzinho precisando de um atendimento, tá aí essa chance, porque a estrutura completa, né, onde todos os procedimentos são realizados e a população cada vez mais entendendo esse trabalho, né, essa extensão, esse atendimento feito com muito carinho e com muito profissionalismo, né, professor? Isso, nós temos os docentes da universidade que trabalham na área de pequenos e grandes animais, junto com eles tem em torno, dentro do hospital veterinário, rodando 9 veterinários, 9 a 11 veterinários da área de clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e também de grandes animais. Então, um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas, de profissionais que estão trabalhando em conjunto. Então, só para você ter uma ideia, nesse momento estão sendo animais devidamente monitorados lá e, no caso, um professor está responsável por eles, para sempre estar orientando os médicos veterinários que estão ali a fazer esse monitoramento. Então, praticamente a gente não desliga. O tempo todo, o tempo todo acompanhando, e a preocupação é constante, né? Enquanto o animal não sai, recebe alta, e quando não volta depois para dar notícias, né? Vocês estão sempre muito atentos. Professora, eu tenho que agradecer mais uma vez a participação, a oportunidade, né, de aprendermos um pouco mais e esse esclarecimento que faz toda a diferença e nos aproxima ainda mais do trabalho do médico veterinário. Obrigada mais uma vez. Inês, eu que agradeço e estou à disposição
para falar sobre outros assuntos, mas assim, é de grande importância para o curso de Medicina Veterinária, para a Medicina Veterinária de uma forma geral, um programa desse porte. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada, professor. Professor Dr. Rodrigo Prevedelo Franco aqui com a gente e certamente em outras oportunidades ele volta para trazer detalhes, né, de como é esse atendimento, o acompanhamento do paciente, o animal, né, de pequeno porte, muitas vezes também o de grande porte, mas a estrutura do Hospital Veterinário da Universidade de Marília para que você que não teve oportunidade de conhecer possa ter acesso. E vamos encerrando, né, o nosso programa Saúde Animal e vou falar mais uma vez aqui, olha, sobre os números da eleição lá do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Vocês têm aí na tela para finalizar, são os números oficiais do resultado dessa eleição que aconteceu no dia 13 de março. E o total de eleitores, 19.186, cédulas apuradas 19.186, total de votos válidos 17.377, total de votos nulos 1.145, votos em branco 664. Então agora é essa nova diretoria, né, para o triênio 2015-2018, à frente como presidente Dr. Mário Pulga. Mais uma vez, nossas congratulações, desejamos muita sorte e parabéns à atual diretoria, né, que ainda fica até a metade deste ano. E claro que um trabalho maravilhoso, Dr. Francisco Cavalcante de Almeida e toda a diretoria, que certamente realizou muito bem a sua função, trazendo à tona aí, né, essa diversidade de elementos de informação para que o público, de um modo geral, pudesse conhecer melhor o trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Parabéns ao professor Dr. Fábio Manhoso, que também nessa próxima diretoria estará presente como conselheiro efetivo, também trazendo muitas informações para a gente aqui. A todos, nosso muito obrigada pela participação e pelo carinho de sempre. Voltaremos com mais um programa Saúde Animal na semana que vem, sempre às quartas à noite, aqui pela TV Zan, canal 13, a TV que faz acontecer. Até semana que vem.